Religião ou poesia? O que é vocação de verdade? Eu fiquei pensando nisso depois de ler uma entrevista do cardeal José Tolentino Mendonça. Ele é português, mora em Roma, é simplesmente o cardeal que toma conta da Biblioteca do Vaticano, mas isso não é o mais importante. Não, o mais importante é que ele é poeta. E isso, para mim, foi o diferencial na entrevista. Porque a gente vê uma pessoa que existe todos os atributos dentro da vida dela. A questão de ser um cardeal, de estar no grande centro católico do mundo, de tomar conta e organizar uma biblioteca de, de exemplares, né, que são únicos no mundo. E tudo isso já é interessante para a gente querer ler uma entrevista desse cara. Mas quando ele diz que é poeta, e aí eu lia a entrevista e percebi que eu estava realmente vendo um poeta, muito mais do que um religioso. E isso foi o que eu achei mais interessante, mais importante nessa entrevista, porque sucumbiu, a religião ali sucumbiu. Eu já não estava vendo mais uma pessoa religiosa, me preocupando com a religião dele. Eu estava vendo um poeta e alguém que ama a cultura brasileira, que durante a entrevista mostrou que gosta muito da nossa cultura brasileira. Tanto que quando ele fala em quando ele de uma visão, do momento que ele estava no mar e ele viu o mar e ele diz que ele entrou em estado de poesia, como diria o Chico César. Cara, o estado de poesia para mim é um dos maiores, é o maior disco do Chico César. Para mim que sou fã do cara e curto muito o trabalho dele. Estado de poesia. E meu, o cardeal português lá em Roma, cita isso quando ele entra em estado de poesia, falando do Chico César. Então, isso mostra o quanto que o poeta está sobressaindo ali. E ele fala uma outra coisa, um momento da entrevista, em que ele diz que a poesia, a poesia é a hostilidade que a palavra ou o silêncio pode representar. Cara, isso vem no momento em que se levanta a questão do para que serve a poesia. E eu já me perguntei isso muitas vezes. Para que serve a poesia? E às vezes a gente chega à conclusão de que talvez não sirva para nada. Ou como diz lá no filme do Tempos de Paz, que é um filme brasileiro muito bom também, né? Eu não sei para que serve, o teatro, mas eu sou ator. E, cara, isso é uma questão filosófica e poética. E aí o Cicardiel coloca em questão, e aí, para que serve a poesia? A poesia é a hospitalidade do nada ou do silêncio ou que a palavra pode representar. Meu, isso é incrível, né? Ele coloca essas palavras quando a poesia também é o silêncio. Cara, porque a poesia não é só os caracteres escritos. A poesia é um estado de poesia. A poesia pode ser o nada. A poesia é a natureza. A poesia é a revolução também. Ela é um meio de luta. E esse cardeal conduz essa entrevista, né? Ele está sendo entrevistado, mas ele mostra o quanto ser poeta é importante para a vida de todo mundo, independente de onde ele esteja. Um operário, um pedreiro, um enfermeiro, um professor ou um cardeal. Quando ele é poeta, ele tem uma outra alma. Foi uma delícia ler a revista 451 e essa entrevista. Espero que vocês gostem também, se tiverem acesso para curtir. Podemos falar mais sobre isso, eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque aqui foi só uma degustação do que é do que foi, né, essa entrevista. Eu fiquei extasiado, porque eu vi, acima de tudo, um poeta. Foi o que mais me deixou bobo com isso. Essa pessoa pode ter um monte de títulos, e aí representa esse monte de títulos, e aí o que que fica em cima? O poeta.
E é lindo isso demais, né? A poesia é incrível.